irmãos, abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 10. Atos 9, verso 10 em diante. Diz assim o texto: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de poder nos reunir e estudar a Tua Palavra. E agora, Senhor, fala conosco e nos ensina, Pai. Ensina-nos a ouvir, a praticar a Tua Palavra, a guardar o Teu ensino. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma das novidades com a qual o mundo tem convivido são os descartáveis. Uma ideia interessante, uma ideia brilhante. O descartável envolve toda a sorte de objetos, de embalagem, dos mais simples ao mais sofisticados. Hoje em dia nós encontramos muitas coisas nesse campo dos descartáveis. Tanto é assim que as oficinas de reparo estão desaparecendo. As oficinas que consertavam objetos, instrumentos, qualquer tipo de coisa, hoje estão desaparecendo, dando lugar às vendas de reposição de peças, porque já ninguém mais quer consertar mais nada. Por qualquer motivo hoje, um aparelho que tenha um problema na nossa casa, a gente não pensa duas vezes, joga ele fora e compra um novo. A lei é a seguinte: deu problema, troca-se. Nada contra os descartáveis. Afinal, sacos de lixo, coador de papel, são coisas interessantes, são coisas importantes, de fato, para se trocar. Até os copinhos da ceia são descartáveis hoje, muita coisa é descartável. Além de ser mais higiênico, facilita a vida da gente, muitas coisas desses descartáveis. Contudo, o descartável atualmente é mais que um objeto de troca necessário. É mais que uma opção no campo das embalagens, dos consertos, dos serviços ou utilidades. Hoje o descartável, que é tão prático, tornou-se a filosofia de vida de muitos e muitas áreas da vida. É aplicável a tudo. Seu princípio fundamental é: deu problema, troca. Deu dificuldade, troca. Nessa ideia, as pessoas facilmente abandonam ou trocam tudo, e exatamente tudo, inclusive seus conceitos, seus princípios, até os mais relevantes, em troca de outros conceitos, de outros valores que lhe convenha mais, que lhe sejam mais fáceis de obedecer, que sejam mais fáceis de seguir e não causem problema.
O mesmo fazemos com as amizades. Deu um probleminha? Troca de amizade. Vamos mais longe, os cônjuges. Deu problema? Troca o cônjuge. Tudo está sendo feito assim. O descartável se tornou uma ideia brilhante para a vida de muitos. Isto é, se seus princípios lhe causam algum desconforto, se o amigo falhou, se o casamento está difícil, a solução é: descarta tudo isso, esqueça essas coisas e siga a vida. Afinal, isto é a modernidade ou pós-modernidade, como dizem alguns filósofos aí do nosso século. Contudo, ao atentarmos para a pessoa de Deus, o nosso Criador, percebemos que Ele tem princípios bem diferentes destes conceitos do descartável. Deus pensa diferente, Deus age diferente. O nosso Deus é um Deus restaurador. É um Deus restaurador. À luz das Escrituras, percebemos que Ele tem prazer em restaurar, em dar uma nova chance. Ele restaurou Jerusalém muitas vezes. Muitos problemas aconteceram com a cidade, com a nação de Israel, mas Deus sempre procurou uma forma de restaurar. Restaurou a saúde de muitos através na pessoa de Cristo. Restaurou a saúde de muitas pessoas. Ele tem prazer em tornar novo o que estava perdido, aquilo que estava sem utilidade. Deus demonstra isso na Escritura, tendo prazer nessas coisas. Mas nada lhe dá mais prazer, pelo que percebemos à luz das Escrituras, do que restaurar vidas. Restaurar vidas. Podemos observar isso quando lemos sobre a história da mulher samaritana. Uma mulher que já tinha vivido tanto, já tinha tido tantas dificuldades, já tinha tido diversos maridos. Mas Deus restaura aquela vida. A vida da mulher adúltera, a sociedade condenava, os homens estavam a ponto de apedrejá-la. No entanto, o Senhor restaura a sua vida. O endemoniado Gerazeno, desprezado, a cidade desprezava, rejeitava esse homem. No entanto, Jesus o restaura. A vida de Zaqueu, ninguém queria saber de Zaqueu, era um homem desprezível. No entanto, Jesus restaura Zaqueu. Eram pessoas desprezadas por todos, tidas como irremediáveis. Não tinha mais jeito para elas, segundo os homens. Talvez ninguém se dispusesse a investir na vida delas. Em outras palavras, elas eram descartáveis. Elas eram descartáveis. Mas Jesus restaurou a vida dessas pessoas. Um exemplo claro de que vale a pena investir na restauração do perdido é a obra de Deus na vida de Saulo. Saulo era um homem perdido. Saulo era um homem que, pelo menos para os cristãos, ele era de maneira nenhuma, ele era aceitável. Ele era visto como um grande problema. E quando Deus se dirige a Ananias e fala sobre Saulo, que está em algum lugar, e para ele ir lá e restaurar-lhe as vistas, Ananias ficou preocupado. Nos versos 13 e 14, Ananias diz o seguinte, quando o Senhor diz para ele que ele deveria ir à rua direita, na casa de Judas, e ali ele deveria tratar com Saulo. Responde aqui no verso 13, Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ou seja, Senhor, descarta esse homem. Descarta Saulo. Ele não é alguém que vale a pena investir, que vale a pena tratar. Ele não é alguém que nós possamos esperar alguma coisa melhor da vida dele. Quem imaginaria que Saulo tinha remédio? Quem imaginaria que ele poderia se tornar alguém diferente? Que haveria cura para ele? Que ele poderia ainda ser útil naquilo que ele perseguia, naquilo que ele desafiava, naquilo que ele matava, naquilo que ele tanto expressava fúria e ódio? Como que alguém poderia imaginar que ele poderia ser útil nessa obra? Mas Deus tinha planos.
E Deus o escolheu para ser trabalhado, para ser moldado, para ser útil na sua obra. Saulo era um descartável, mas Deus tinha planos diferentes para ele. Enquanto os cristãos viam problemas, e tão somente problemas e dificuldades na vida dele, o Senhor viu possibilidades na vida de Saulo. Deus vê diferente. Às vezes, entre nós mesmos, nós sentimos desejo de descartar muitos dos nossos irmãos. Descarta, é mais fácil, é mais tranquilo, dá menos problema. Mas quando nós olhamos para o pensamento, para a maneira como Deus opera, Deus é um Deus que tem prazer em restaurar, em transformar, em trabalhar, em investir. E Deus tinha aqui nos seus planos moldar a vida de Paulo, torná-lo útil na sua obra. Facilmente alguém questionaria a Deus: por que Saulo, por que Paulo para realizar a obra que ele realizou? Deus poderia ter levantado qualquer um dos apóstolos e fazer aquilo que Paulo fez. Por que Paulo? Por que esse homem? Por que não alguém sem tantos contras, como já havia na vida de Paulo? Por que não alguém mais digno aos nossos olhos para fazer essa obra? Por que usar alguém que já de antemão era complicado, era difícil? Paulo, como vemos, já saiu logo trabalhando do seu jeito. Após ele receber o batismo, ele ser curado, ele já ter noção de que agora ele era alguém novo, ele já ter noção da verdade do Evangelho, da luz do Evangelho. Uma vez que ele tomou consciência disso, ele já saiu trabalhando do seu jeito. Diz aqui o verso 20, no verso 19 diz: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e em seguida, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E logo, ou seja, imediatamente, ele nem considerou como é que ele era visto pelas pessoas. Ele nem considerou como que eles vão me ver a hora que eu aparecer no meio deles. Ele que era tido como uma fera, como um assassino de cristãos. Ele, quando se aproximou, ele confundia todo mundo. Começaram a surgir problemas antes do tempo. Nos versos 22, diz o seguinte no verso 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Eles ficavam confusos. Quem é esse homem? Não era ele que perseguia, não era ele que matava, que torturava os cristãos? Como que ele agora está falando exatamente sobre aquilo que os cristãos pregam? No verso 26 diz o seguinte, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Quem é esse homem? Qual é a estratégia dele? Agora ele quer tomar todos de uma vez só? Ninguém pensava o melhor sobre Saulo, por conta da história que ele tinha, por conta do que ele tinha vivido. E daí, por conta disso, lá no verso 30, diz assim, tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e o enviaram para Tarso. Põe Saulo para longe daqui. Ele foi levado para a cidade onde ele nasceu, Tarso, Saulo de Tarso. E lá ele ficou durante 10 anos, sendo trabalhado por Deus, sendo moldado por aquele que o havia chamado. Só aproximadamente 10 anos mais tarde é que ele volta para Jerusalém, trazido por Barnabé. E então ele realizou um ministério extraordinário que todos nós conhecemos. A bênção que foi a vida de Saulo, aquele que era um descartável, aquele que nós de modo nenhum víamos alguma utilidade
na vida dele para o Evangelho. O fato é que Saulo ele tinha consciência, já Paulo ele tinha consciência daquilo que Deus fizera na vida dele. Aqui no primeiro livro da sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 16, ele escreve o seguinte: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. A obra de Deus na vida de Saulo nos ensina que, mesmo que haja problemas em nós, Deus não desistirá. Nós iniciamos lendo aquele texto lá de João, quando Jesus diz aos discípulos, né, que ele jamais abriria a mão. Todo aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Deus vai trabalhar na vida daqueles que são seus. Nós não somos descartáveis. O ser humano não é descartável. E Deus sabe os planos, as possibilidades que há em cada um de nós. E em cada um daqueles que ainda não creem, Deus é quem sabe da vida deles, da história deles, porque a história deles ainda não acabou também, como a de Saulo não havia acabado quando ele agiu. Paulo, nessa certeza, ele escreve aos Filipenses, lá no capítulo 1, versículo 6, dizendo: estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até aquele dia. Saulo seria um descartável. Pedro provavelmente seria um descartável. Pedro, você dá muito problema, Pedro. Você é muito intrometido. Você fala muito antes do tempo. Você pensa que é melhor do que os outros. Nós descartamos pessoas assim. Mas Jesus não descartou Pedro, como não descartou nenhum dos outros. Provavelmente você e eu seríamos descartáveis. Com certeza. Mas o Senhor não nos descartou. O nosso Deus, o Deus que nós cremos, é um Deus que tem prazer em restaurar vidas, em tornar útil aquilo que os homens desprezam, muitas vezes. Que nós tenhamos consciência dessa verdade e que nós também não aceitemos essa filosofia do descartável. Apenas deu dificuldades, descarta. Não. Que Deus nos ajude a termos a mente cada dia mais parecida com Jesus. É isso que nós queremos, ser parecidos com Jesus. Jesus não descarta. Que nós também não descartemos. E graças a Deus, porque Ele não descarta, porque nós seríamos descartados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos cada dia mais parecidos com o Senhor. Vamos